Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Nuno Amado, mais conhecido por ser Presidente do Conselho de Administração do BCP, mas que hoje está aqui na qualidade de membro da direção da Associação Business Roundtable Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. E como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Capital em Portugal é, como em muitos outros países, em simultâneo, um bem escasso e um bem abundante. Um bem escasso porque em muitos dos aspectos dos vetores mais importantes de capital, que é um ativo que, logicamente, irá dar rendimentos futuros, teoricamente, é um bem escasso porque não abunda se não cuidarmos dele, se não o tivermos condições competitivas, atrativas para que ele possa florescer em Portugal. E, portanto, em Portugal, neste momento, eu diria que a escassez de capital existe, mas pode existir abundância. Escassez de capital, deixe-me definir, humano, estamos bem, no sentido que criamos capital de qualidade, qualificações, temos um problema, essas qualificações saem. E saem a um nível muito grande, demasiado grande, e provavelmente com alguma dificuldade depois para voltar. Portanto, no capital humano, eu diria, Portugal, como é que estamos? Uma trajetória positiva, claramente mais alinhada com os objetivos do país, mas com uma debilidade que é condições de atratividade para a reter. No capital físico, a outra componente, no capital físico, eu diria que a nossa base de capital, de infraestrutura, que é aquilo que também permite o rendimento, é, como aliás decorre do nosso comparar para crescer, estamos com índices de comparabilidade bons, na posição média da Europa ou acima da média em alguns aspectos e, portanto, bem, qual é o problema que temos no capital físico? É que uma boa parte desta infraestrutura, deste capital, foi feito ou foi construído em anteriores planos, em anteriores até suporte, com um grande suporte de fundos europeus. Infelizmente, nos últimos anos, e não vou definir o prazo, mas durante alguns anos, obviamente, o tema, o plano de recuperação do país foi uma meta nesse aspecto, mas não tem havido decisões, e se pensarem bem, não tem havido grande capacidade de executar infraestruturas, capital, físico, com dimensão e estratégico. Já vamos detalhar um bocadinho mais Deixa-me terminar. Vou terminar o capital financeiro. Sim, sim. Já agora, porque falou-me de capital financeiro, que acho que não é irrelevante. Hoje estamos num mundo global, provavelmente, mais até do que o humano, o capital financeiro é o que tem mais mobilidade, aquele que mais facilmente, porque investir em Portugal, porque não investir na Irlanda, na Eslovénia, na República Checa, ou na Polónia, ou em Espanha, aqui ao lado, e aí o que nós temos que ter é criar condições de atratividade e competitividade, diminuindo muito as dificuldades para investir aquilo que nós chamamos de custos de contexto. E vamos ter a oportunidade de detalhar alguns desses aspectos, mas indo um bocadinho, dando a conhecer um pouco o que é a Associação. Portanto, a Associação nasceu em 2021, junta 41 das maiores empresas nacionais. Vocês escreveram uma carta aberta por uma Europa mais coesa, mais forte e mais competitiva e lançaram uma plataforma digital designada por Comparar para Crescer, que sistematiza um conjunto de indicadores que permite verificar a evolução e a posição competitiva de Portugal. Na altura, quando a associação foi criada, nasceu de um certo inconformismo, de uma certa insatisfação. Esse estado de espírito mantém-se ainda hoje? Foi isso que vos levou agora a aparecer e a ter mais visibilidade? Nós estamos agora a aparecer mais e vamos aparecer mais no futuro porque nós estamos ainda na infância. Nós temos 3 anos e, como sabe, há que aprender a andar antes de correr. E é isso que nós estamos a fazer.
foram cerca de 51, uma grande empresa e representantes, líderes dessas empresas, ou presidentes, por regra, ou executivos ou não executivos, como disse, inconformismo. Conformismo com o quê? Com o crescimento anémico do país, com a falta de criação de riqueza, com a falta de ambição e um pouco com a falta de capacidade, ou de querer, que é pior às vezes, para vermos o que é que os outros estão a fazer de bem, compararmos com os outros e crescermos. E, portanto, isso fez com que, percebendo que há um preconceito no país errado contra, muitas vezes, não diria contra, mas que um preconceito que coloca normalmente as empresas e até as de maior dimensão como entidades que, com todo o respeito, procuram o lucro, mas também procuram o bem do país, juntámos no sentido de criar uma plataforma, uma associação, que, não podendo defender nenhum interesse individual, seja de nenhum dos participantes, não sendo no sentido, como eu digo, sindical, possa ter contributos para que o país tenha um ritmo de crescimento muito diferente daquele que teve nos últimos 25 anos. Mas isso porque vocês não se sentem representados por outras confederações, associações, onde estas empresas também participam, é isso? Não tem que ver com representação, tem que ver com a nossa característica especial. Essas associações representam todos. E bem, os pequenos, os muito pequenos, os pequenos, os médios e os grandes. Esta associação tem um foco muito grande, ou baseia-se em empresas com dimensão, que são aquilo que mais faz falta ao país, mais do que alguma coisa, empresas com dimensão, com capacidade de investimento, com capacidade de exportação e, portanto, temos uma característica diferente. E, como lhe digo, não é para defender os nossos interesses, sinceramente, é para defender a capacidade e o nível de crescimento do país. Mas querem ser uma espécie de cavaleiros da Tábua Redonda? Não. Isso é histórico e nós olhamos muito mais para a frente do que para trás. E onde é que querem chegar, então, com estes Nós gostaríamos de pôr na agenda, e estamos a tentar pôr na agenda, primeiro, o conhecimento, onde é que nós estamos como país. Se nós olharmos só para nós, não nos compararmos, não virmos como é que os outros estão, o nosso mundo é muito pequeno e, portanto, restringimos, olhamos para o nosso umbigo. Temos que olhar para lá do nosso umbigo, por um lado, portanto, temos uma perspectiva mais ampla de qual é a nossa evolução. Segundo, pôr na agenda o crescimento como elemento essencial do desenvolvimento do país. Terceiro, para esse crescimento é necessário investimento e para ter investimento realmente produtivo e sustentável é preciso dimensão. E, portanto, a dimensão e o sucesso não são sucessos, não tem que ser uma penalização. E se uma empresa crescer e tiver sucesso, eu creio que toda a cadeia de valor, todos os stakeholders podem ganhar com isso e o país pode ganhar com isso. E ficou surpreendido com os resultados do Comparar para Crescer? Ou nem por isso? Ou não foram ao encontro das vossas expectativas? O Comparar para Crescer, que é um instrumento que já agora o que lançámos é uma versão 0, uma versão beta, queremos melhorar e completar, mas já agora queremos mantê-lo numa dimensão fácil, porque a literacia é acessível, muito importante, acessível. Se pusermos 300 métricas, perdemos. Nós temos 30, se calhar vamos chegar a 50 ou 60, mas não, um número controlado de métricas. As conclusões são, infelizmente, algumas são aquelas que nós esperávamos, porque são óbvias, por exemplo, o ritmo anémico do nosso crescimento, o facto de nós termos um nível de pobreza que todos, sem exceção, gostaríamos de ter menos, um nível dos custos de contexto. A justiça é um caso muito claro sobre isso. Há outros aspectos que se comprovou também aquilo que se falava, como já falámos atrás. O tema, portanto, a boa evolução, que não está ainda refletida totalmente da consolidação orçamental e da dívida pública, a boa evolução, por exemplo, da nossa capacidade de ter jovens qualificados em áreas técnicas, que eu acho que
é uma das razões porque nós exportamos, mas mesmo assim há um conjunto de empresas que estão a criar serviços em Portugal, é porque nós temos essa base, o que é claro. O que temos uma boa infraestrutura, com algumas falhas, como sabemos, mas temos uma boa infraestrutura, portanto, não houve grandes surpresas. Mas aqui o importante é ver as tendências. Nesta fase é ver as tendências. Já agora, neste primeiro ano, provavelmente vamos olhar mais para tendências e depois que nós queremos fazer isto e queremos ter isto de uma forma recorrente, porque é para ter provavelmente duas vezes por ano, duas vezes por ano, momentos de comunicação e que possa haver análises. Nós precisamos fazer análises em cima destes indicadores um bocadinho mais detalhadas. E, portanto, o que é que eu ia dizer? Numa primeira fase vamos ver mais a parte estrutural, as tendências. Numa segunda fase, seguramente vamos olhar mais para a conjuntura. Ou seja, o que é que aconteceu nos últimos 2, 3, 4 anos, mais para o ciclo, chamemos-lhe assim. Porque sabemos que o ciclo de hoje, onde se faz as tendências de amanhã. E, portanto, acho que é esse o nosso objetivo. Certo. Vocês apresentaram um manifesto para o crescimento. Está aqui. Exato. E com várias propostas para fazer o país regressar ao top 15 da riqueza per capita em 20 anos. Já teve a oportunidade de dialogar com os partidos, mostrar este manifesto ou não? Não, nós ainda não tivemos conversas formais com os partidos. Temos tido no passado muitas conversas, obviamente, antes da crise do governo temos tido conversas com representantes dos partidos e do governo, como não pode deixar de ser, naquelas áreas onde nós nos focamos. Se quiser, já lhe digo de uma forma muito rápida qual é que tem sido essa relação, até porque tem havido, obviamente, não temos opiniões muitas vezes exatamente iguais, mas há convergência em alguns dos objetivos, como é óbvio. Mas é que este também é um período um bocadinho diferente, não é? Ou seja, estamos em pré-campanha eleitoral e vocês apresentarem este manifesto nesta altura, pode-se fazer daqui uma leitura política também ou não? Pode fazer uma leitura política no sentido que nós preferimos apresentar um manifesto antes das eleições do que depois das eleições. Ou seja, se nós temos opinião, se achamos que são temas relevantes, fora do que é as posições partidárias, não entramos nessa área, temos a obrigação de dizer o que nos preocupa e o que achamos que é essencial para o futuro do país e para o bem-estar de todos. Então é um esforço para que os partidos possam acolher as vossas propostas. Possam focar-se, olhar para elas e perceber que são propostas, pelo menos, sinceramente, de boa vontade. Uma dessas propostas, que de resto já não é nova, é o fim da progressividade do IRC, com uma taxa única de 18,6%, que de resto corresponde à taxa efetiva média que é cobrada em Portugal. Isto não pode ser perigoso para as pequenas e médias empresas que hoje pagam menos do que isto? Não é. O que nós defendemos é um alinhamento das condições do país com os concorrentes mais importantes. E defendemos, falamos da taxa, mas acima de tudo falamos de simplificação para diminuir a litigiedade de todo este processo e de simplificação e de um tema também que é muito importante, já agora, que é, quer para o IRC, quer para o IRS, que é a progressividade. Ou seja, afeta-nos a todos. Afeta-nos todos como pessoas e afeta as empresas. No IRS, a taxa máxima é atingida aos 50 mil euros. Não sei se têm essa ideia. Portanto, condiciona a capacidade até de autofinanciamento e de autoinvestimento das empresas. Portanto, eu diria, sim, é positivo um alinhamento das taxas mais próximas das nominais com as efetivas, simplificação do regime e uma muito maior... os escalões têm que ter um crescimento, no caso das empresas muito maiores, não queremos penalizar o sucesso. E, portanto, dito isto, pode-se admitir que para determinados níveis haja uma taxa maior, mas tem que ser para níveis que não
mate, desculpe-me lá, ou que não condicione, não mata, mas condiciona, é diferente, o crescimento de muita pequena e média empresa que querem crescer, mas acima de 50, eu repito, 50 mil euros, taxa máxima. Não parece razoável. É uma lógica que, de alguma forma, também se poderia aplicar à startup, por exemplo, empresas em início de vida? Sim, nós, aliás, no manifesto dizemos que das 7 empresas da área digital que têm um valor de mercado potencial, unicórnios. Os unicórnios, que têm um valor, eu estava a tentar utilizar uma expressão que todos percebamos, que tem um valor de mercado potencial, porque às vezes isso não, a tangibilização disso é mais difícil, mas superior a 1.000 milhões de dólares, só uma é que ainda cá está. Todas as outras mudaram a estrutura e as sedes. Se olharmos, por exemplo, um país como a Holanda, isso acontece muito menos, porque eles têm os incentivos adequados para as manterem lá. Ou como um país como a Suécia, continuam lá, porque eles são países em que nós não nos revemos, não. São países onde nós revemos. Eu costumo dizer, muitas vezes, quando se fala de políticas económicas, e toda a gente discute disso, para onde é que imigram os portugueses? Ou seja, por alguma razão, os portugueses, independentemente da sua cor política, imigram normalmente para os mesmos países. Porquê? Porque são países que, do ponto de vista económico, têm um enquadramento, um governo e políticas que fazem com que haja empregos de mais valor acrescentado, haja empresas maiores e com maior dimensão. Repito, unicórnios dos 7, só um aqui ainda está em Portugal, mas se você olhar para a Holanda ou para a Suécia, a realidade é bastante diferente, por alguma razão. Ou por algumas razões, peço desculpa, não é uma, são muitas. Nesta questão do IRC, podemos olhar para a arquitetura do imposto em Portugal, então, como, de certa forma, um obstáculo ao investimento? Eu diria que o IRC não facilita, mas não é nem perto nem de longe, na minha perspectiva, podem outros estar de acordo, os principais obstáculos. Para mim, o principal obstáculo daquilo, pelo menos, que eu tenho entendido na relação que temos com as empresas deste grupo e da minha experiência, depois de 40 anos, é os custos de contexto chamados burocracia, uma parte deles, burocracia, licenciamento e complexidade. E na burocracia, licenciamento e complexidade, estamos a falar muitas vezes de incapacidade de tomar decisões, capacidade enorme de alongar prazos e falta de racionalidade económica nas decisões. E há muitos exemplos desses, acho que não vale a pena, mas se quiserem, exemplos desses, Vamos só terminar o capítulo do IRC, para podermos seguir em frente. O PSD, Luís Montenegro, ou se quisermos a AD, compromete-se a baixar de forma gradual o IRC de 21% para 15%, à razão de 2 pontos percentuais por ano. Face a tudo isto e ao que temos estado a falar e ao que acaba de dizer, concorda com esta proposta ou ela é pouco ambiciosa? É difícil dizer do ponto de vista empresarial que não se está de acordo quando se defende algo assim. Portanto, a tendência, o caminho é correto. Há um tema adicional, chamado derrama estadual. A derrama estadual tem um peso significativo e era extraordinária. É extraordinariamente extraordinário, como é que ao fim de tantos anos continua a ser extraordinária. Pelo menos tirem essa categoria. Para os nossos ouvintes que eventualmente estejam menos a par desse tema, a derrama estadual, de resto como a municipal, funciona como uma espécie de sobretaxa do IRC. Exatamente isso. Ainda hoje. E é bastante relevante, só para lhe dizer. E era extraordinária. Ainda assim, aqui a questão está no facto de ser uma descida gradual, ou seja, não haveria possibilidade de fazer esta descida de um ano para o outro, porque parece que esta é sempre uma bengala, ou não? Eu diria, o melhor é haver consenso sobre isso entre os partidos principais, como já no passado existiu. Porque haver uma redução para depois haver um aumento e depois haver um aumento maior, tem que haver alguma continuidade nas políticas. Portanto, se me perguntarem, eu não tenho resposta sim ou não, a resposta é o que é preciso é consistência nas políticas. Aliás, só se olhar para a Irlanda, só para dar um exemplo, e com a nossa brutalidade de políticas.
a Irlanda, para o bem e para o mal, tem outras características, mas a Irlanda já falava inglês há muitos anos, já tinha uma comunidade de origem irlandesa nos Estados Unidos há séculos, e tomou uma decisão, mas todos os políticos, os partidos políticos principais da Irlanda defenderam aquela decisão de uma forma consistente ao longo de todo, e eles passaram por uma crise, não como a nossa, mas também bastante severa. Portanto, o que é que eu queria dizer à sua resposta? É melhor às vezes evoluções graduais, se forem para manter, do que sobe e desce absolutamente ao ritmo do ciclo político. Aí é porque normalmente a política fiscal, e não sei se concorda com isso ou não, é utilizada para fins políticos e não tantos para fins económicos, é isso? Não, o que eu digo é para fins económicos... Não estou a dizer que disse isso, Não. A política fiscal é importante para fins económicos, desde que haja certeza e consistência e clareza. Mas é o que tem sido feito? Não é o que tem sido feito. É isso que eu pergunto. Não é o que tem sido Exato. feito, porque, como disse atrás, creio que há uns anos atrás houve um acordo entre os partidos principais numa determinada direção... E depois não foi cumprido. Que depois não foi cumprido. Portanto, a estabilidade das políticas é importante. Mas, digo, mais importante, na minha perspectiva, e aqui eu estou-lhe a dar... A Associação Business Roundtable está organizada e bem em 3 áreas. Eu só para explicar pessoas, empresas e Estado. Eu vou brincar um bocadinho, a mim calhou uma fava, eu coordeno a parte que analisa o Estado. E todas as conversas que temos tido entre empresas, repito, os temas principais são os temas da burocracia, licenciamento, complexidade, justiça. Também a fiscal, obviamente. É bom o caminho que referiu. Se é de uma forma mais brusca ou mais progressiva, para ganhar espaço e ter tempo, eu diria que se calhar até é bom de uma forma progressiva se for consistente. O pior que pode haver é ser hoje menos 5 e amanhã mais 10. A interrupção dessa consistência. Claro. Isso é que não funciona. A previsibilidade. E o consenso sobre isso. Consenso que temos que criar riqueza, temos que ter empresas para investir. Na proposta da Aliança Democrática há também, e os partidos têm falado nisso, a redução do IRS para as famílias, não é? Do seu ponto de vista, dar mais rendimento às famílias é realmente a melhor opção por via dos impostos ou por via do aumento dos salários? Desculpa. Isso leva-me... Desculpa, a sua resposta é muito simples, pelos dois. Nós temos de ter condições para aumentar salários e, tendo condições para aumentar salários, temos condições para não aumentar a carga fiscal. Aliás, a nossa carga fiscal, na minha opinião, eu pedi para me poder fazer isto, tenho que encontrar, e dou-vos. E depois eu pedi para fazerem isto. A nossa carga fiscal é uma carga fiscal que, em termos relativos, é das maiores da Europa e está acima daquilo que é a linha normal de evolução de um país. Um país, quanto mais riqueza produz, normalmente tem depois maior necessidade também de investir parte dessa riqueza na sociedade e no Estado social e portanto, há uma correlação razoavelmente boa, forte, nesse sentido. Eu pedi para me fazerem um gráfico nesse sentido que depois podemos debater, mas é claro, Portugal está acima do nível de carga fiscal que seria normal, e países com o nosso PIB per capita, com maior carga fiscal, só há um, como sabem, que é a Grécia. Penso que sabem, se não sabem, sim. É a Grécia. O único. Todos os outros têm carga fiscal abaixo de nós e estão a crescer mais do que nós. Imagino que nós preferimos ter políticas que permitam crescer mais e ir aumentando a carga fiscal em função até do nosso crescimento, se for caso disso, mas nunca pôr a carga fiscal à cabeça. É ao contrário. Primeiro é preciso produzir e depois
ver se é preciso taxar e não o contrário. Já tivemos em sede de concertação social acordos de rendimentos que seriam feitos em função disso e que nunca aconteceram, não é? Porque, na verdade, depois Sim. a política fiscal acaba por ser usada de outra forma, não é? Estava a dizer que nós temos uma enorme dificuldade em executar o que falamos, é verdade. O país tem imensa dificuldade em executar os planos. Planeia, analisa, depois, em termos de capacidade de execução, infelizmente, temos algumas dificuldades, por questões de natureza de sensibilidades públicas, sensibilidades políticas, não lhe sei dizer, mas temos tido alguma dificuldade, é verdade. Mas como é que se faz esse equilíbrio entre, portanto, não penalizar demasiado a receita fiscal e aliviar o peso do imposto? Em função do crescimento. Não, nós temos que incentivar os mecanismos para o país crescer mais. É aí que temos que apostar. Certo. Porque se crescermos mais, teremos... Deixe-me dar 2 ou 3... historicamente, sabem isso como eu sei, incluindo no PRR, os fundos europeus têm sido 2/3 para o Estado, 1/3 para o setor privado, basicamente. Eu entendia bem isso numa fase inicial em que o tal capital físico, as infraestruturas precisavam, a formação das pessoas, a requalificação das pessoas precisavam a informatização de um maior incentivo. Entendia isso. E acho que todos entendemos isso numa determinada fase. Era normal que ao longo deste ciclo essa estrutura de alocação de fundos fosse alterada. Não foi, como sabem. Continua a ser a estrutura, mais ou menos, 2/3 para o setor público, do PRR, como penso que também sabem, os últimos dados, a primeira entidade privada vai em 43º lugar. O que quer dizer que as 42... Não há nada de mal em serem públicas. O que há, não há um equilíbrio. Portanto, só para lhe dizer, responder à sua resposta de uma forma clara. Não é se é a primeira carga fiscal ou o crescimento. Primeiro, tem que se regar para crescer. E depois é que se vai colher os frutos. Não há ninguém que colha os frutos se não se regar para crescer. E, portanto, a ordem tem que ser esta, na minha perspectiva. Acresce outra questão, que é como é que está a ser aplicada essa carga fiscal que é exigida aos portugueses. E aí leva-me a questioná-lo, e estando com a pasta do Estado, certamente tem esta dimensão, que é, nomeadamente, os serviços públicos, a aplicação desse dinheiro nos serviços públicos, na reforma da administração pública, no Serviço Nacional de Saúde, na educação. Ou seja, parece que há aqui qualquer coisa que não está a funcionar, ou não? Porque há essa carga fiscal, mas estes serviços não funcionam, não é? Não há qualquer coisa, há muita coisa que não está a funcionar. Certo. Deixe-me só dizer uma coisa que não vou desenvolver. Eu, durante 3 ou 4 anos, fui presidente do Conselho Consultivo, creio eu, ou Conselho Geral, agora não me recordo o nome técnico, do Centro Hospitalar do Oeste, que é um hospital com características que o tornam muito difícil. É da minha terra, Torres Vedras, Caldas e Peniche, da minha zona. Okay? Foi das coisas que eu gostei de ver e de fazer e de viver, às vezes que lá ia, foi das funções, a função que tive até hoje, que mais frustração me fez, por muitas razões que não vou desenvolver. Mas frustração. E percebo a dificuldade que os administradores hospitalares têm, que com aquelas regras, com aqueles princípios, com aqueles princípios de gestão e enquadramento de gestão e enquadramento até na relação com os stakeholders, é assim que eu vou dizer, conseguem gerir. É muito, muito difícil. Portanto, e respondendo à sua pergunta, não é um tema de colocar mais recursos. Se as regras, se os princípios, se os procedimentos que temos são ineficientes e não há uma análise de eficiência da alocação dos recursos e de avaliação dessa eficiência, quanto mais dinheiro pusermos, pior. Portanto, nós não precisamos de mais Estado, precisamos de melhor Estado. E acho que todos, eu acho que quase sem exceção, terão essa perspectiva. À direita e à esquerda. Se tirarmos os interesses
eleitorais de curto prazo, eu creio que todos gostaríamos de ter mais Estado. Melhor Estado, peço desculpa. Não tenho dúvida sobre isso. Ao nível da saúde, ao nível da educação, ao nível da justiça, podemos continuar. E, portanto, repito, o que é fundamental é que no próximo ciclo político, independente de qual seja, se perceba que não é mais, é melhor, que é a palavra que tem que estar. E porquê? Já agora, dois ou três aspectos que acho que são relevantes. O primeiro é porque, do ponto de vista dos fundos que são investidos no setor público, para o serviço a à população, serviço ao público, é dinheiro seu, é meu e é do Hugo. É dinheiro de todos nós e das empresas. É impostos. Se são impostos, deveríamos ter mecanismos de aferição se esse dinheiro e a respectiva contrapartida está adequada. Isso leva-me a um tema. É isso que eu lhe ia perguntar. Não, isso leva-me a um tema que é o escrutínio, não é? É o escrutínio e a comparabilidade, já agora. Sim. Nós lançámos o Comparar para Crescer, que já falámos. Qual é um objetivo que é pôr a comparação, os fatores de crescimento, a avaliação de como é que nós estamos, qual é o nosso desempenho face a terceiros. Dar um exemplo de um setor que eu, na altura, analisei e há uns anos, o da saúde. Havia duas ou três PPPs de sucesso. Loures, Vila Franca, Braga, de sucesso. Já agora, não me levam a mal os meus colegas das empresas, com algum custo para os privados e com vantagens e custos, teve as duas coisas, mas de sucesso. Havia alguns hospitais públicos, que me recordo da análise que fiz, de boas métricas, como o da Feira, para vos dar nome para não estarmos a... Mas, ao se eliminarem de facto os PPPs, a comparabilidade desapareceu. E como desapareceu, é tudo muito mais cinzento. Não é razoável, percebe o que eu estou a dizer? Acho que mas faria sentido então voltar a PPPs, por exemplo? Acho que não quer dizer que haja condições para voltar, não conheço. Mas as PPPs têm, no mínimo, duas ou três grandes vantagens para o Estado. Não é para o Estado. O primeiro é que são muito mais eficientes e rápidas no prazo de investimento e, portanto, pôr esses bens ao serviço do público. Um hospital em PPP é muito mais rápido. Lembro-se do Hospital Todos os Santos. Não sei onde é que ele está, mas eu ainda não o vi. Não sei se já a viu, eu não o vi. Portanto, o tempo para discussão e, portanto, estar a elaborar muito mais. As regras de funcionamento permitem uma muito melhor gestão dos recursos. Terceiro, permite uma comparabilidade, uma comparação que eu acho que é bom para todos. Quarto, se tivermos bons mecanismos de acompanhamento e de supervisão, dá ao Estado uma capacidade de diálogo e de intervenção que num serviço público tradicional não tem. Portanto, há um conjunto de vantagens, desde que seja enquadrado por regras que defendem o Estado, que é aquilo que tem que existir. E em relação ao escrutínio, como é que se faz esse escrutínio? Como é que se deve fazer esse escrutínio? Como é que as pessoas podem fazer o escrutínio da forma como são aplicadas as receitas que entregam ao Estado todos os meses? Vamos lá ver. Eu acho que entre o Tribunal de Contas e uma entidade relativamente independente que está junto à Assembleia da República, tem que haver mecanismos de escrutínio eficientes e adequados sobre as decisões do Estado, quais eram os objetivos e os resultados. Porque sem isso não funciona. Não se funciona. Por exemplo, entendo que quando se fala, por exemplo, prazos para investimento. Agora deixe-me ir para a parte empresarial, porque falamos só para prazos para obter licenciamento para determinados projetos de investimento. Por exemplo, substituição de equipamentos
que eram mais poluidores, por novos equipamentos que são menos poluidores, mas que calhar têm mais capacidade. Não pode haver em Portugal prazos muito diferentes, como há, dos países com quem nós competimos, porque senão as empresas o que fazem é vão investir noutro local, noutra zona. Vamos ter um país lindo, porque o nosso país é bonito, mas pobre. Nós queremos manter... Portanto, eu diria que os temas... como é que se faz isso? Faz-se, por um lado, através de... Se acha que deve existir mais do que aquilo que existe, não sei. Eu acho que deve ser mais eficiente do que aquilo que existe. Acho que deve haver mecanismos de avaliação da aplicação dos fundos do Estado, a comparação das escolas, dos hospitais, dos prazos, qual era o prazo esperado para tomar determinadas decisões sobre urbanizações, sobre construção de... Houve agora um avanço grande no licenciamento, onde nós revemos-nos em muitas das coisas que foram agora aprovadas. Porquê? Porque como é que nós podemos ter, por exemplo, mais indústria, se é difícil, complicado licenciar? Não é que seja... Não é um problema de facilitar. Não, é mais simplificação com responsabilização e com seguimento. Como é que podemos ter mais habitação se para conseguirmos ter projetos para investir, estamos sempre a falar de 2, 3, 4, 5 anos? É difícil. Portanto, desculpe-me estar a dar a resposta. Por um lado, é uma melhor aferição, avaliação do gasto, e, por outro lado, é uma aferição dos prazos que se previam de resposta aos utilizadores, sejam eles individuais, de saúde, ou empresariais, e até que ponto é que esses prazos estão a ser cumpridos de uma forma adequada. E vai ver que não estão a ser cumpridos, como não estão a ser na saúde, também não estão a ser na componente empresarial. A proposta de crescimento que a BRP faz aponta para um regresso do país ao top 15 do PIB per capita europeu no prazo de 20 anos. Uma geração. Uma geração. Não deveríamos ser mais ambiciosos neste prazo? 2 décadas não é tempo demais? É, mas eu acho que nós achamos que não é possível antes. Portanto, o que nós dizemos é já é suficientemente ambicioso pensar que em 20 anos podemos recuperar o atraso que tivemos nos últimos 20. Vamos pôr as coisas assim. É suficientemente ambicioso. E, portanto, agora, o que nós não podemos ter é não ter ambição de lá chegar. Devíamos ter essa ambição. Agora temos de ter uma ambição realista. Que se for irrealista, esta é ambiciosa. Mas nós achamos que há outros países que o tiveram, que o têm, nós também podemos ter. Porque o reverso da medalha desta ambição é pensar que façamos nós o que fizermos, nunca em 20 anos vamos conseguir, nunca antes de 20 anos vamos conseguir regressar a esse patamar. Não, pior, é irmos para a cauda, ainda mais. E isso é que é muitíssimo mau do ponto de vista, ou seja, do ponto de vista dos desafios que o país tem. O país tem desafios, eu não sou especialista, mas acho que tenho experiência. Tem desafios no futuro muito complicados. Não só estamos num mercado europeu muito concorrencial, temos um conjunto de jovens qualificados que hoje saem muito mais facilmente do que antes, todos sabemos, e temos um problema etário de aging da população, demográfico, que só se vai agravar. Ou seja, se não criarmos os fatores de criação de riqueza, os próximos 20 anos vão ser muito duros. E, portanto, pior, os próximos 20 anos vão ser mais duros que os anteriores. Os jovens, e não só jovens, mas muitos estão a sair e são os mais qualificados ou são os qualificados, e a demografia vai ser a que já tem sido e que se vai agravar. Sem criar riqueza, sem criar forma de reter. Vamos ter temas orçamentais e temas de resposta às necessidades sociais muitíssimo difíceis. E até a sustentabilidade da segurança social. Muitíssimo difícil. Daquilo que já se vai conhecendo das propostas dos partidos políticos para as eleições que o país vai ter em março, considera que este desígnio do crescimento económico está suficientemente plasmado nos programas dos partidos? Não conheço os programas de todos os partidos.
As ideias que se vão conhecendo. Vamos ver. E os contactos que referi há pouco. Há três coisas que me parecem, ou outras notas que gostava de dar. A primeira, me parece que a AD e o PS, através do seu secretário-geral, têm falado muito na importância do crescimento. E, portanto, creio que isso é claro. Penso que outros partidos também focam muito no crescimento económico como um fator essencial para a sustentabilidade do nosso estado social futuro e do bem-estar das pessoas. A questão é como é que chegam lá, não é? Há uns que apresentaram recentemente, não analisei, mas apresentaram recentemente o que é que pode ser um problema para lá chegar. Outros ainda não apresentaram, creio que, por exemplo, o Partido Socialista ainda não apresentou, não estou seguro, ainda não apresentou, mas o seu secretário-geral, e bem, tem posto recentemente na agenda este ponto. Este ponto é essencial pelas razões que acho que eu tentei dizer atrás. O futuro não é igual ao passado e as tendências vão se agravar. É só isso. Se nada fizermos. Uma das discussões que já tem estado presente neste período de pré-campanha é a questão do salário mínimo. Considera que há capacidade do tecido empresarial português, sobretudo quando pensamos que ele é, em larga medida, constituído por pequenas e médias empresas, de pagar 1.000 euros de salário mínimo em 2028? Desculpa, acho que é obrigatório o salário mínimo aumentar e muito. Mas também é obrigatório, em paralelo, os custos e os encargos sobre o salário mínimo diminuírem. Porque uma boa parte do aumento salarial, incluindo o salário mínimo, vai para o Estado. Não deveria de ir. E, portanto, nós fizemos uma análise, é uma das coisas que está, aliás, no manifesto, o nome técnico em inglês é muito difícil, é tax wedge. O que é isso? É o aperto fiscal. Chama-lhe aperto fiscal, ou seja, do custo total que uma empresa tem para suportar o salário e do seu aumento, quando se aumenta o salário mínimo, qual é a percentagem que chega ao bolso do trabalhador? E por comparação com aquilo que chega aos cofres do Estado? Comparação, em Portugal, é o que tem, de longe, o pior rácio. E, portanto, aquele em que o aumento do salário mínimo e os sucessivos aumentos acima do salário mínimo, porque não se pode aumentar só o salário mínimo. O salário mínimo depois tem um efeito no salário médio. Só tem que ter. A não ser até pelo efeito enorme que isso terá também na função pública. Porque a função pública tem uma componente grande que está perto do salário mínimo e, portanto, tem que crescer. E o que é que eu não tenho dúvida nenhuma é que o salário mínimo, na minha perspectiva, deve crescer, mas para as empresas, o Estado tem condições, na nossa perspectiva, incluindo na Segurança Social, para ter um tax wedge, uma compressão fiscal menor do que a que tem, para que as empresas tenham um custo que não é maior do que tem hoje, mas o dinheiro que chega ao bolso dos trabalhadores seja mais. Nós achamos que é possível. Nós corremos o risco, se o país continuar a seguir a lógica dos últimos anos de aproximação do salário mínimo ao salário médio, tem sido essa a tendência, corremos o risco de ser o país do salário mínimo, digamos assim, com uma vasta fatia da população a oferir esse valor? Sim, vamos lá ver. Há bocadinho falámos do Estado. Nos últimos anos, entre reformados da Caixa Nacional de Aposentações e funcionários públicos, nos últimos anos, o número esteve muito estável no passado, em cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas, e agora praticamente são 1 milhão e 400 mil pessoas. Aumentaram 100 mil pessoas. E se você vir a estrutura salarial da função pública, obviamente que ela própria também está muito perto do salário mínimo e de muitas empresas privadas também está muito perto do salário mínimo. Portanto, aumentando o salário mínimo, esta tendência para aproximar do salário médio existe se não houver uma política de apostar no desenvolvimento de empresas com dimensão, porque, não sei se tem essa ideia, o salário médio das empresas maior
maiores, com mais dimensão, é claramente superior ao salário médio nacional. Para vos dar uma ideia, nos 50 grupos que estão na BRP, o salário médio é o dobro do salário médio nacional. Portanto, a única forma de fugir a esta é o Estado não aumentar, mas melhorar. Não haver mais Estado, mas melhor Estado com melhores salários. E no setor privado haver mais empresas com dimensão média e dimensão grande que têm capacidade de pagar melhores salários. Mas esse alívio fiscal seria para todas as empresas? Desculpe-me? Ou essa espécie de alívio fiscal seria para todas as empresas ou só para as mais pequenas? Eu creio que, desculpe-me lá, o alívio fiscal não tinha que ver com a dimensão das empresas, tinha que ver com o nível salarial. E, portanto, beneficiar as pessoas e as empresas de salários mais baixos, que têm salários mais próximos do salário mínimo. Nós não temos nenhuma proposta nesse sentido. O que nós sabemos, ainda, o que nós sabemos é que, dar-lhe um número, se tivéssemos 2.000 euros em Portugal e 2.000 euros na Holanda, a diferença entre o que custa para a empresa mais 8.000 euros, a diferença entre o que a pessoa recebe e o que custa para a empresa são 8.000 euros. Num salário de 2.000 euros, de 24.000 euros. Portanto, mais em Portugal. Portanto, esta diferença de custo do fator trabalho e de benefício para quem trabalha pode ser otimizada. Se outros o otimizaram, nós podemos otimizar isso. É uma das propostas que nós fazemos, é de olharmos para isto e otimizarmos esse aspecto que pode estar relacionado com o salário mínimo, como referiu. Pode não, deve estar. Independentemente da dimensão da empresa. Lá está com o preconceito. Não estou a perguntar. Não. Mas essa pergunta resulta de um preconceito, que é as grandes, é penalizar mais as grandes, as médias, face às outras. Não, nós temos que incentivar as pequenas a serem médias e grandes, não podemos criar fatores de perturbação para as grandes. Já ouvi aqui, o tempo vai rápido, não é? Mas nós ainda tínhamos aqui algumas questões para lhe pôr. E eu ouvi o secretário-geral da Associação dizer que temos de ser mais exigentes nas escolhas que fazemos sobre os políticos e os partidos. Por exemplo, olhando para o leque de pessoas que neste momento se perfilam para o lugar de Primeiro-Ministro, convidaria algum deles para ser CEO de uma empresa sua? Uma boa pergunta. Não sei a resposta. Depende da empresa, depende do setor. Sinceramente, é interessante, mas não lhe sei dar a resposta. O que sei lhe dizer é os políticos que nós temos representam a população e as diversas sensibilidades. Sobre isso não tenho nenhum comentário. Assim como os CEOs que nós temos e os chairmans que nós temos representam, como representaram no passado, a cultura que nós tínhamos. Exatamente igual. Mas o grau de exigência para alguém que vai assumir essa função de Primeiro-Ministro do país deve ser maior àquele que tem existido ou não? Eu acho que a generalidade dos nossos primeiros-ministros, dos últimos primeiros-ministros, são pessoas com competência e com qualidade. O que não quer dizer que a execução, por vezes, tenha corrido bem. É a minha opinião. Mas eu acho que os secretários-gerais, como disse, dos diversos partidos, representam a estrutura social, cultural e a vontade dos portugueses e, portanto, estão bem representados. Não me compete a mim avaliar isso, nem fazer convites. Agora, se calhar, tem que melhorar a execução, é isso? Acho que a execução tem que ser... já agora, deixe-me só terminar, essa pergunta, porque é que o Estado é muito mais que uma empresa, é muito mais complexo e é muito diferente. Mas, se pensarmos no Estado, temos de ter um ótimo CEO, político, porque é política que estamos a falar, um ótimo CEO. As políticas têm que ir na direção certa do crescimento e temos que perceber como é que lá chegamos. Tem que ter uma boa comissão executiva, tem que ter pessoas qualificadas com competência como comissão executiva e depois tem que ter uma capacidade de execução adequada, em linha com o plano. Estas são as condições que qualquer estrutura que queira dirigir uma instituição com dimensão tem que ter.
O Estado tem uma outra complexidade. Sendo que o Estado não é uma empresa. Não é empresa, não, mas tem outra complexidade, acabei de dizer. Mas se pensar bem, estas condições não são muito diferentes. E qual é que seria a melhor solução política para as empresas no futuro? A melhor solução política Sim, do para que era as empresas resultar das eleições. é que os portugueses votarem. É que os portugueses votarem é certa. Mesmo que isso signifique ir novamente às eleições, mesmo que isso signifique um período de Não é instabilidade isso, não é política? isso. Não foi isso que eu disse. A resposta Mas pode política é acontecer, esta. não é? É sempre melhor ter estabilidade do que instabilidade. A incerteza é inimiga do desenvolvimento, no sentido... A incerteza política, não é incerteza na concorrência. Isso é amiga do... Mas a incerteza no sentido político, de quais são as políticas que vão existir, fazem com que haja menos investimento. Havendo menos investimento, há menos crescimento. Havendo menos confiança, há menos consumo. Portanto, é melhor ter uma situação de estabilidade, com ou sem maioria, mas tem que ser de estabilidade com uma situação de instabilidade. Isso é claro. Mas já há pouco falava da questão do preconceito. A reedição de uma geringonça à esquerda, eventualmente, faria com que algumas das ideias que vocês têm não avançassem, ou não? Era uma pena que as ideias não se afastassem, que não se implementassem. Porque Digo eu, pergunto. Não, as ideias que nós temos são necessárias ao crescimento. Mas acha que essa opção faria com que isso acontecesse? Seria mais difícil essas ideias? Não tenho. Não quero responder, eu não tenho nenhum preconceito, a BRP trabalha com todos. No entanto, entendemos que mais do que a parte partidária é a parte das políticas. E como lhe disse, tenho visto, ou temos todos ouvido e bem, por exemplo, o Secretário-Geral do PS pôr as decisões e o crescimento nas suas prioridades. Acho que são as prioridades certas. O tempo passa a correr e por isso agora apelamos à sua capacidade de síntese nas respostas que ainda lhe vamos pedir. Faz sentido prolongar as várias taxas extraordinárias sobre alguns setores, incluindo a banca? Não faz. São extraordinárias, são extraordinárias. Se não são extraordinárias, transformem-nas noutra coisa. As empresas do Business Roundtable são responsáveis por mais de 400 mil postos de trabalho, mais de metade destes em Portugal, investem 10 mil milhões de euros por ano. Deveria haver um maior foco na missão das grandes empresas, isto por parte dos partidos agora para as eleições que se avizinham? Acho que deve haver o maior foco em fazer crescer as empresas, porque só com crescimento é que temos capacidade de investimento e, portanto, transformar pequenas em médias, médias em grandes e grandes em maiores, acho que devia ser um foco para todos. A TAP faz sentido ser pública ou privada? Estou muito baralhado. Não sei. Sinceramente, não sei. Acho que se a privatização for bem conseguida e não for, eu vou tentar, e não for para um competidor, para uma entidade que não tenha como objetivo desenvolver o hub que temos, acho que será um erro. Acho que essa é uma condição absolutamente essencial. E um tema irmão deste, entre aspas, como olha para a discussão pública em torno do novo aeroporto? Incapacidade de execução, de decisão e execução enorme. E de tomar decisões de risco. Ou seja, qualquer que seja a decisão do novo aeroporto, vai ser polémica. E, portanto, ninguém a toma. Ou ninguém a executa. E, portanto, há que tomar. E há que executar. No mesmo sentido, até que ponto é que o ruído em torno de projetos, por exemplo, como a Start Campus, pode prejudicar o desenvolvimento do país de uma forma geral? E o investimento estrangeiro em Portugal, já agora? Prejudica. E é absolutamente... Eu vou falar de uma coisa que não conheço em detalhe, mas acho extraordinário. Como é que, em cima, há uma zona pequena no Alentejo, que é Sines, que é uma zona de desenvolvimento. Como é que ao lado de uma refinaria, eu repito, ao lado de uma refinaria, há uma polémica como esta. Tenho dificuldade em perceber. Não estou a falar dos factos da justiça. Estou a falar dos factos económicos, de desenvolvimento. E questões estratégicas, é isso? Está a falar de questões estratégicas? Há uma zona de Sines, que é um polo de desenvolvimento com determinadas características. Tem que haver uma zona de desenvolvimento controlada, ao tamanho certo, mas torna-se-me difícil, agora não estou a falar dos mecanismos de aprovação e assim, torna-se-me difícil perceber que não há um interesse nacional em que haja uma zona de proteção
ao investimento e ao desenvolvimento, à criação de emprego qualificado e de valor acrescentado para a economia. Tem muita dificuldade, mas isso provavelmente não há muitos, mas eu tenho muita dificuldade em perceber isso. Portanto, para se perceber melhor, o que está a dizer é que esse investimento é útil? Eu não conheço o investimento, acho, repito, Sim. tenho dificuldade, conhecendo a zona, e eu passei e conheço a zona, ao lado de uma refinaria, é normal, acho eu, que naquele sítio que possa haver uma zona de expansão controlada, adequada, mantendo um nível de ambiental adequado. É possível ter uma instalação que produza riqueza e que crie postos de trabalho. Se me perguntassem, se calhar em Mértola, eu dizia que não. Se me perguntassem no outro local, em Odmira, dizia que não. Mas ali naquela zona não há internacional, é capaz de haver algum interesse de fazer aquilo, sem entrar na lógica do projeto, que eu não conheço. Sabemos que em termos internacionais temos estado a viver momentos de grande imprevisibilidade. Tivemos a pandemia, a falta de matéria-prima, mudanças nas fontes de energia, a subida dos juros, controle da inflação, bom, por aí fora. Sabemos também que não está aqui para representar o BCP, mas não podemos, neste contexto internacional, lhe perguntar se esta conjuntura acabou por ser também a razão da alteração da posição da FOSUM no BCP, e se isto faz, de certo modo, soar as campainhas de alarme. Não, a razão, a FOSUM, porque eu tenho que perguntar à FOSUM, o BCP tem neste momento uma situação de solidez e de capacidade, como eu penso que não tem há muitos anos. Tem dois acionistas, quando temos muito boas relações, continuam com 40% da participação, portanto tem um free float maior, de 60%, o que acho que é interessante, até por muitas razões, incluindo a nossa presença no Eurostock 600, que é o principal índice europeu, onde nós pertencemos e assim reforçamos a nossa posição. E como vai ver, seguramente, o futuro a gente não sabe, mas como vai ver, o BCP, como eu disse no outro dia, está bem, recomenda-se. Ou seja, vai ser reforçado depois disto? Ou... Está bem, recomenda-se. Então não precisa de ficar melhor? É sempre bom ficar melhor. Porque se ficarmos melhor, ficamos melhor. Como ontem o Miguel Maia disse, eu estou de acordo, também estamos em tempo de passar a ter dar melhor contrapartida aos nossos stakeholders. Não é só aos nossos acionistas, é aos nossos stakeholders. Porquê? Porque eu entrei no banco em 2012 numa profunda crise, passámos períodos muito maus, pagámos tudo o que tínhamos de pagar ao Estado, pagámos 1.000 milhões de euros de juros e comissões ao Estado, portanto não devemos nada, ao contrário, e neste momento, pela primeira vez ao fim de muitos anos, estamos a atingir um nível de rentabilidade razoável. O ano passado foi um ano excepcional, mas temos as condições hoje para dar de volta parte do esforço que os acionistas e os trabalhadores e os clientes, e a confiança dos clientes deram ao banco. Acho que isso é inquestionável e, portanto, nós nesse aspecto estamos bem. O resto... Então terá sido um mal que até veio por bem? Não disse isso. Eu disse que as razões que a FOSUM teve são dela, respeitamos. Estou-lhe a dizer, apesar de tudo, temos 40% em dois acionistas com quem temos uma boa e longa relação, que é uma situação até, aliás, anormal no mercado europeu. Não há outros bancos cotados, líderes de mercado como nós, líderes do setor privado como nós, nestas circunstâncias e, portanto, por agora, bastante tranquilo. Mas, para terminar esse ponto, porque mais uma vez sabemos que não está aqui nessa qualidade, mas, portanto, o BCP está tranquilo com esta situação e não teme que isto seja o início de uma tendência, de um processo de redução? A palavra temer aqui não existe. Nós estamos no mercado, o que temos de tratar é bem os acionistas, e tratamos bem os acionistas, queremos tratar bem os acionistas, e como disse, todos os que têm relação connosco, e isso vai acontecer. Olha, e como é que vai ser o papel da banca ou qual é que deve ser o papel da banca neste crescimento do país? Que tanto defendem. A banca, neste momento... Que tanto defendem.
A banca, neste momento, está preparada, e não é o BCP, são todos os bancos. Exato, estamos a falar agora em termos gerais. A banca está preparada para financiar os projetos de desenvolvimento do país. Há áreas, ou por perfil de risco, ou por inovação que não é conhecida, ou por prazos, em que pode haver instrumentos complementares ao nível do BEI, ao nível das organizações que andam à volta do BEI, ao nível do Banco de Fomento. Como é preciso que o Banco de Fomento agora descole e arranque. Acho que este ano isso vai acontecer, tem que acontecer, mas a conjugação de políticas europeias e de fundos europeus com a situação da banca portuguesa atualmente, com a utilização de instrumentos e parcerias com o Banco de Fomento, eu acho que cria as condições, se tivermos capacidade para trazer investimento privado português e estrangeiro para alguns dos projetos, os projetos têm que ser razoavelmente capitalizados, não podemos fazer como no passado, que é financiar tudo com dívida bancária. Se isso acontecer, não tenho dúvida nenhuma que a banca portuguesa, em particular a Caixa Geral de Depósitos e o BCP, estão preparados para apoiar, assim como os bancos Santander, BPI e outros que estão em Portugal. Então esse será o vosso contributo para o crescimento do país, é isso? Esse será um contributo importante para o crescimento do país. Mas há aqui um fator que é o das taxas de juros. Ainda nesta semana soubemos que ainda não foi desta que assistimos a uma descida e que influencia tudo isto. Quando elas começarem lentamente a descer, pelo menos é isso que a maior parte dos analistas prevêem, isso terá um reflexo imediato no financiamento da economia ou vai demorar algum tempo? Vamos ver. Eu digo uma coisa diferente da maioria dos analistas, mas eu não sou especialista em mercados. Conheço-os, tenho que conhecer. Que eu digo, elas quando sobem, sobem sempre mais tarde do que na Europa, sobem normalmente mais tarde e mais rápido. E quando descem, também, às vezes descem mais tarde e mais rápido. Vamos pôr as coisas assim. Eu prevejo uma estabilidade nas taxas de juros nos próximos tempos e depois uma redução. Espero que a redução seja para os níveis saudáveis da economia. Os níveis saudáveis em termos económicos não é para negativos nem zero. É para uma redução para níveis que... O consenso é que não voltaremos às taxas zero. É o que se espera. Seria mau sinal. Seria mau sinal. Mas os 2% seriam alcançáveis quando? Eu não lhe sei dizer, mas eu creio que só no final do ano que vem, não antes. O mundo está muito incerto. Exato. Desculpe-me, portanto, fazer uma coisa é o que dizem as curvas forward, as curvas de futuros, mas essas curvas normalmente erram, para lhe ser sincero. Há uma expressão que é, essas curvas são as que utilizamos, mas normalmente não estão certas. O que é que eu lhe ia dizer? Mas é possível que as taxas tenham uma estabilidade e depois deixam. É difícil dizer quando, porque estamos num nível de incerteza grande. Temos mesmo de concluir, mas, enfim, a título de conclusão, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Em função daquilo que são as vossas propostas, em função dessa imprevisibilidade internacional e também nacional em termos políticos, como é que vê, no fundo, a continuidade deste ano de 24 e os próximos, não é? Os próximos 4 anos, digamos assim? Este ano é um ano difícil, é um ano em que há incerteza, há um ano em que não há estabilidade do ponto de vista político. Este ano é um ano de resistência. Mas é um bom ano este ano é um bom ano para preparar, que é a minha opinião, é um bom ano para, se houver condições políticas, para conseguir pôr na agenda política o crescimento e a eficiência. O crescimento da economia e o papel fundamental que o setor privado tem para isso, e a eficiência do Estado, para termos, não, como digo, mais Estado, mas melhor Estado, que eu penso que também é um objetivo que todos deveríamos ter. Falou muito aí dessa questão da situação política, e já falámos aqui sobre isso. E fez referência ao facto de, ainda assim, o PSD e o PS, olhando para aquilo que já é conhecido, irem um pouco ao encontro dessa necessidade de crescimento. Mas aquilo que lhe pergunto é, nesse cenário à esquerda, também já são conhecidas as propostas do Bloco de Esquerda e há aqui fortes possibilidades desse canto de sereia do Bloco de Esquerda com o PS. E conhece também quais têm sido as posições defendidas pelo Bloco de Esquerda no Parlamento. Essa solução de uma nova geringonça poderia pôr em causa aquilo que são as vossas ideias e esse tal crescimento ou não? Não lhe sei dizer, eu espero
que, se houver uma nova geringonça, haja pragmatismo nas políticas e se perceba que mais Estado não é a solução. Porque algumas dessas políticas vão com mais intervenção do Estado. E mais Estado não é a solução. A solução, repito, é melhor Estado, melhor regulação, melhor supervisão. Portanto, espero que dentro desse... Quando há acordos entre os partidos, tem que haver compromissos. Espero que os compromissos vão nesse sentido, mas não me cabe a mim dar uma opinião definitiva sobre isso. Não é a minha especialidade. Para terminar, um tema que não tem diretamente a ver nem com a BRP, nem com o BCP, mas está no topo da atualidade e, portanto, não podíamos deixar de perguntar como é que olha para aquilo que tem sido a discussão em torno das dificuldades e do próprio financiamento da comunicação social em Portugal. É um tema que eu não lhe sei dar uma resposta, mas que acho de uma particular importância. Não só... Acho que a liberdade de informação, a liberdade de posição dos órgãos de comunicação social, a diversidade, a correção e independência dos mesmos é muito importante. Não creio que uma solução, não pensei no tema, não creio que a nacionalização seja caminho. O Estado já tem presença suficiente. Tem a RTP, 1 e 2, a Antena 1, a Antena 2, a Antena 3, tem a Lusa. Pode haver outros mecanismos, na minha perspectiva, mas não sou especialista, mas repito, acho que é muito importante termos uns mídia independentes, com diversas visões. Não creio que a presença direta do Estado faça sentido. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Torres Vedras. A minha terra sempre. Isqueté. Isqueté é a minha universidade também, desde sempre. BCP. Um grande banco português com uma excelente equipa e uma base de negócio muito interessante. TGV. Não percebo como é que um TGV se faz em 3 fases, mas eu não sou engenheiro. Inteligência artificial. Fundamental para o futuro. Corrupção. É um cancro. Riqueza. Se for bem distribuída é essencial. Sendo bem distribuída é essencial. CTT. CTT é uma empresa de sucesso. Democracia. A base de tudo. 25. Democracia e liberdade. Família. É o mais importante. Não há... como é que eu lhe ia dizer? Não é tudo, mas família é a base que nos sustenta, ao longo destes últimos 62 anos. Saudade. Não tenho muita. Sonho. Alguns. Portugal. Um país bom que pode ser melhor. Nuno Amado, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o membro da Associação Business Roundtable Portugal e também presidente do Conselho de Administração do PCP. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.